para a gente não perder, né, o hábito. Salve, salve, meus constitucionalistas, minhas constitucionalistas, futuros, futuras, muito em breve, advogados e advogadas desse país. Eu trouxe várias observações para a gente compartilhar, vou fazer minhas ponderações sobre alguns pontos da prova, vou resumir aqui, né, algumas dúvidas que vocês já mandaram pelo direct do Instagram, não consegui ler todas as mensagens, que foram muitas, mas tenho certeza de que esse encontro vai ser muito esclarecedor. Primeiro, antes de tocar na prova, eu vou abrir os slides para conversar com vocês, eu tenho algumas observações a fazer de cunho administrativo mais, né? Porque essas dúvidas também estão chegando. Primeiro, minha gente, a calculadora não tem informação privilegiada sobre a divisão da pontuação do espelho. A gente só vai ter 100%, né, de certeza sobre a divisão dos pontos quando o espelho definitivo sair, lá no dia 16 de outubro. Então, até lá, cuidado com as calculadoras, principalmente com aquela conta que reprova. Sabe por quê? A conta que aprova é boa, né? Mas a conta que reprova, ela traz um baixo astral desnecessário, antecipado. E o que a gente precisa agora, claro, se você acertou a peça e algumas das questões, tá? O que a gente precisa, se você acertou a peça em algumas das questões, é alimentar bons pensamentos. É esse o objetivo dos próximos dias. Cuidar dessa agitação, né? É a terceira fase do exame de ordem, cuidar dessa agitação e pensar positivo, porque, afinal de contas, quem acertou a peça em algumas das questões está no jogo, né? E não deixa a calculadora tirar você do jogo, tá bem? Que a calculadora não tem informação privilegiada da pontuação do espelho. Que bom, se a calculadora foi legal com você, acredite. Mas se ela não foi legal, jogue essa calculadora para o lado e pense positivo, tá bem? Já tive muitos alunos que foram aprovados, ainda que as calculadoras dissessem não. Vocês agora só têm essa opção, pensar no sim. Claro, pensar no sim de forma racional. Errou a peça. Flávia, na sua opinião, tem uma possibilidade de segunda peça? Não. Eu sou muito sincera, acho que meu papel é esse, né? De sempre trazer a realidade também para vocês. Então, não acho que é razoável recorrer para uma segunda. Aliás, se você achar no seu coração que você deve fazer isso, faça. Mas, analisando juridicamente, não vejo uma segunda peça processual. Foi uma ação declaratória de constitucionalidade, bonita, de fácil reconhecimento. Se por acaso você não conseguiu reconhecer, calma, vamos juntar os caquinhos e estudar para a próxima, que já vai ser em fevereiro. Mas não vejo possibilidade de segunda peça processual, tá bem? Então, errou a peça. Flávia, posso começar a estudar para a repescagem? Pode, se você estiver preparado e preparado. Esse dia é o seu coração que vai dizer também. O que eu vou fazer aqui para a repescagem? Nós vamos ter o primeiro cronograma do zero para a repescagem, com aulas de revisão de peças, de questões, simulados. O 60 todo dia não entra agora, é só em dezembro, então a turma que se inscrever na repescagem vai ter acesso ao 60 todo dia, que vai vir, né, com muitas aulas inéditas, bem diferentes também, porque eu gosto das novidades, vocês sabem disso. Mas nós vamos ter o cronograma inicial da repescagem, agora, dia 30 de setembro. Teremos o segundo cronograma do zero, já marcado no dia 21 de outubro. Então, você acertou a peça, acertou algumas das questões, foco na aprovação. Se não acontecer, 21 de outubro tem um cronograma do zero. Errou a peça, errou 4 questões, matematicamente não tem como estar no jogo. Se você quiser recomeçar agora, venha. Se não, você vai ter também esse cronograma de 21 de outubro.
Quem tem acesso gratuito ao curso da repescagem, como está em contrato, como eu já falei antes, quem assistiu a pelo menos 75% das aulas e quem tirou acima de 6 nos simulados com correção individualizada, tá bem? Então, como eu já tinha dito antes. Deixa eu ver o que mais tenho que falar. Vou manter os nossos grupos de WhatsApp, pelo menos até o dia 16 de outubro, porque se surgir alguma novidade, alguma ampliação de espelho, de mérito de peça ou de questões, eu vou postar lá, né, para vocês. Alguma novidade também, né, de curso fora da OAB, eu vou postar lá para vocês. Então, até 16 de outubro, né, fiquem, por favor, nos nossos grupos, né, de WhatsApp. Bem, dito tudo isso, eu não estou lendo o chat, senão não vou conseguir falar nada. Então, prestem atenção aí no que eu estou conversando com vocês. Vamos lá. Indo para a prova, antes de abrir os slides que eu trouxe. Uma dúvida muito comum. Vamos lá, todo mundo comigo? Espera aí. Vamos nós, prestem bastante atenção, minha gente. É uma ação constitucional, né? É uma ação constitucional que visa declarar a compatibilidade de uma lei federal para com a Constituição, né? Então, assim, não tem outra alternativa de peça além, né, da ação declaratória de constitucionalidade, né? É procurar a palavra-chave dentro de uma interpretação de texto, lógico. Mas vamos lá, minha gente, vamos focar aqui no que a gente, né, precisa escutar também. Olha só, vamos lá? Posso falar? Ótimo. Vamos lá, minha gente. Primeira observação. Recebi muitas perguntas de alunos dizendo, Flávia, em vez de pedir para declarar a constitucionalidade dos artigos 1º, 2º e 3º da lei federal, eu pedi ao final que a lei federal fosse declarada constitucional. Pontuo, não tenho a menor dúvida disso, até porque, né? Até porque os artigos 1º, 2º e 3º aparentemente são os artigos da lei XX. Então, não vejo nenhum óbice se você pediu a declaração de constitucionalidade dos 3 individualmente ou de todos eles, né? Pedindo a declaração de constitucionalidade da lei federal XX. Outro ponto, não citei as controvérsias judiciais para juntada de documentos no pedido final. Não vejo também nenhum empecilho. Você precisa ter trabalhado, né, com a controvérsia judicial, lógico, porque esse é um dos requisitos da ação declaratória. Você trouxe a análise da controvérsia judicial, porque, afinal de contas, é o que respalda também a ADC, e, ao final, pediu, né, a juntada de documentos. Entendo que, com essa combinação, não há nenhum receio aí com relação à diminuição de pontuação. Outro ponto que está todo mundo mandando mensagem. Coloquei argumentos a mais, Flávia. Eu vou, né, ter uma pontuação diminuída por isso? Não, se os seus argumentos a mais foram argumentos conectados, lógico, né, com a narrativa da peça ou com a narrativa das questões, não vejo nenhum óbice, você não vai ter, né, nenhum decréscimo na nota, tá bem? Agora, vamos lá. Eu vou abrir aqui o chat. Abrir o chat, não, ainda não. Eu vou abrir os slides para fazer algumas considerações sobre o espelho, que eu acho que tem possibilidades de ampliações. Hoje, inclusive, já me manifestei lá no nosso Instagram, né? Nos stories do Instagram, justamente para ajudar nessa ampliação. Flávia, você que vai peticionar para que a banca amplie alguns argumentos? Não, eu não tenho legitimidade para fazer, né, esse tipo de petição. Se houver a necessidade e não houver a ampliação por parte da própria banca, quem tem legitimidade, né, são vocês.
não a professora. Outra coisa, então, quando você posta nas redes sociais, você acha que isso reverbera? Pessoal, vejam só, lá atrás, quando a gente não tinha rede social, os professores falavam nos bastidores dos cursos preparatórios, presenciais, e aquilo tudo era levado em consideração, se fazia chegar à banca, não é? Eu posso falar isso porque eu trabalho desde essa época, antes das redes sociais. Quando a gente entra nas redes sociais, tudo que a gente faz e posta reverbera também. Claro, falando aqui, né, de pessoas que, né, têm um trabalho reconhecido na área e, com certeza, eu estou nesse grupo há 20 anos, né? Com certeza isso reverbera, isso chega à banca. Então, assim, o que é que eu estou fazendo? A minha parte, que é a de postar. Hoje postei o que eu vou falar com vocês aqui agora, vou reiterar amanhã, né? E eu tenho certeza que esses comentários, eles são comentários importantes, como no passado eram os comentários, como eram os comentários das salas, né, dos professores presenciais. Sim, gente, tutela de urgência, cautelar ou liminar, você vai pontuar da mesma forma, tá bem? Da mesma forma, pontua do mesmo jeitinho. Bem, eu trouxe a peça processual aqui, né? E realmente estamos diante de uma lei federal, um anteprojeto que virou lei, né? Ele foi apresentado ao Poder Legislativo e deu origem à lei federal, e, ao final, né? Na verdade, antes a banca traz argumentos favoráveis à lei, depois ela traz argumentos contrários à lei, depois ela traz a controvérsia judicial, tudo direitinho, né? Como a gente viu em sala, controvérsia judicial. No final, minha gente, ela pediu, né, para você ajuizar uma ação constitucional. Todas as ações que estão na Constituição são constitucionais, né? Isso a gente falou bastante também ao longo do curso, com o objetivo de que fosse requerido o reconhecimento da plena compatibilidade da Lei XX com a Constituição. Quem se confundiu, a gente, claro, precisa se perdoar, porque ninguém é perfeito, mas, né, talvez tenha feito uma interpretação equivocada diante, né, de um direcionamento bem claro. Né? Não existe outra ação para reconhecer a constitucionalidade, a plena compatibilidade de uma lei federal para com a Constituição de 1988. Bem, então, nenhum problema com relação à narrativa da peça, nenhuma confusão, nenhuma dupla interpretação. A interpretação ela foi bastante clara sobre a escolha da peça. E aí vem algumas observações minhas. Vamos lá. O que é que eu acho sobre o mérito da peça? Nenhum problema quanto ao fundamento da ADC, nenhum problema quanto à legitimidade ativa do partido político. Como eu já disse, né? Se você pediu a declaração de constitucionalidade dos 3 artigos ou da lei inteira, tendo que você vai pontuar do mesmo jeito, como a gente viu em sala, a controvérsia judicial, ela precisava de um tópico próprio. Não coloquei um tópico próprio, não. Então, se você colocou nos fundamentos, está tudo bem. Depois, o examinando deve informar e demonstrar justificadamente as normas da Constituição que embasam a constitucionalidade. Bem, aqui, prestem bastante atenção, que são, acho que, os comentários valiosos que eu tenho a fazer. Não vejo problema se não colocou diretório nacional quanto ao partido político, não. Não vejo problema, não acho que será motivo de decréscimo. Vamos lá, minha gente? Olha só, o que eu tenho de mais relevante aqui a falar sobre o mérito da peça. Bem, primeiro, a Lei XX é constitucional porque a matéria inserida na Lei XX foi corretamente veiculada em lei ordinária, considerando a não exigência de lei complementar pelo artigo 219b, parágrafo 1º da Constituição. O 219b, parágrafo 1º, está certo, porque ele fala em lei federal e não lei complementar federal. Mas eu também registrei que nós poderíamos ter
nós poderíamos ter o respaldo dessa lei federal no 219, caput, e no 218, parágrafo 4º, porque ambos, nessa seção da Constituição sobre ciência e tecnologia, ambos se referem à lei federal também. Então, acho que é um argumento muito interessante. Lembrando que quem colocou que a matéria inserida na lei federal XX foi corretamente veiculada em lei ordinária, já que o tema não era reservado à lei complementar, teve uma pontuação aí bastante expressiva, não é? Porque a gente pontua mais o argumento do que o fundamento legal. Então, eu citei aqui, foi como coloquei nos stories, e vou repostar, o 218, parágrafo 4º, e ainda o 219, caput. Acho que nessa parte em que a banca fechou o espelho apenas para o 219B, né? O 219B, parágrafo 1º, ela, né, pode considerar também correto quem colocou o 218, parágrafo 4º, e o 200, não, você colocar mais não tem problema, né? Porque o 218 caput, ele não faz referência, à lei federal, que era importante aqui para a gente citar, não é? Então, o 218, eu coloquei a mais, tudo bem, não tem problema, mas o 218, que se refere à lei, é o 218, parágrafo 4º, e o 219, não o 218 caput. Coloquei, beleza, né? Mas, para esse ponto específico, tinha que constar ou 219B, parágrafo 1º, como está no espelho, a minha opinião, né? Deveria ter constado também o 218, parágrafo 4º, ou o 219 caput. Eu coloquei 219, não escrevi a palavra caput, também não vejo nenhum empecilho. Outro ponto importante aqui no mérito achei o mérito bem fundamentado, tudo direitinho, né, conforme a Constituição. Agora, Flávia, eu não coloquei isonomia, eu coloquei igualdade. Você acha que eu pontuo? Acho, perfeitamente. Acabei de falar que não tem problema, 199, a gente não chegou lá, 199 é questão, né? Estou na peça, galera, vamos prestar atenção aqui, estou na peça, no mérito da peça. Vamos lá, coloquei igualdade, não isonomia. Você acha que eu pontuo? Não vejo nenhum empecilho, né, para não pontuar. Eu coloquei igualdade com base no 5º caput, eu coloquei igualdade com base no 5º inciso 1º, nenhum problema, tá? Eu acho que o espelho ele está bem construído aqui, com esses argumentos, lembrando a vocês que a argumentação ela pontua mais do que a fundamentação legal. Então, se você colocou 2 ou 3 argumentos que estão aqui no mérito da peça, nossa, está ótimo. Esqueci um, esqueci 2, não vejo problema. Nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5 argumentos de mérito, né? Que devem valer uma média de 2 pontos. Certeza não temos, mas devem valer uma média de 2 pontos. E aí, vejam, tem pontuação para o argumento, tem pontuação para o fundamento. Coloquei alguns dos argumentos, calma que vai dar tudo certo. Vamos lá, vou partir agora. Aqui não vejo nada demais, já falei sobre as cópias do ato impugnado. Se você colocou em tópico controvérsia judicial e, ao final, a juntada de documento, eu não vejo nenhum problema. Deixa eu ver antes. Flávia, eu coloquei a ação proposta para declarar a constitucionalidade da lei criada pelo Congresso e pelo presidente, está certíssimo, a banca não trouxe aqui, mas está certíssimo. O que mais que eu escutei? A tutela de urgência. Flávia, você acha que a tutela de urgência vai ser cobrada? Acho. Acho que a banca ela trouxe a tutela de urgência
quando ela disse que há inúmeras ações individuais e coletivas, né? Ou seja, isso tudo está inviabilizando a efetiva projeção da lei na realidade. Nesse aspecto aqui, eu entendo que a banca colocou o pedido de tutela de urgência. Ah, Flávia, eu não coloquei. Quanto vai valer? Não sei, mas pelo menos, né, na sua própria contabilidade aí, tire pelo menos um meio ponto, né? Aqui nessa parte, para mim, a tutela de urgência ficou, né? Ficou bem evidente. A controvérsia ela está inviabilizando a aplicação da lei na realidade, né? É preciso sustar, né? Os prejuízos causados antes tem também, mas essa foi uma parte que me convenceu da tutela de urgência, então não tenho nada a falar mais sobre a tutela de urgência. Lembrando que esse espelho ele vai ser destrinchado, né? Que a pontuação vai ser dividida só no dia 16 de outubro. Não consideram todos os pedidos, eu disse isso em sala a vocês algumas vezes. Sempre a gente tem todos os pedidos que nós aprendemos, mas como nós não temos como escolher os pedidos que faremos, precisamos colocar todos, né? Acho que eu falei sobre isso algumas vezes, né, em sala. Vamos nós. Tutela de urgência, você tem que colocar em tópico próprio e repetir nos pedidos. Ah, coloquei só em um lado e não no outro. Provavelmente tem algum decréscimo na nota, claro, mas vamos aguardar também o espelho definitivo. Ah, colocou medida cautelar, eu coloquei tutela de urgência, não vejo problema. Ah, eu coloquei medida liminar, também não vejo problema, né? Bem, aí vamos nós. Primeira questão, turma, eu não vi nenhuma impropriedade quanto à primeira questão. João pode vir a ser responsabilizado se ele tá fora, né, do município. Os recursos públicos vinculados a escolas confessionais, né, está escrito na Constituição que sim. Eu achei que o 19, inciso 1 aqui, ele veio meio à toa. Achei que ele não precisava constar nessa primeira questão. A letra A, perfeito, né, com base no 29, inciso 8º da Constituição. A letra B também está correta pelo 213, perfeito, 213. 19, inciso 1, eu não teria colocado no espelho, mas a banca colocou em alternativa ao 213. Então, você colocou o 213, você acertou. Bem, questão de letra de lei, né? Questão do vereador, trabalhado em sala também, a gente resolveu uma outra questão sobre escola confessional também, tudo certo. Essa questão 2, a letra A da questão 2 foi a questão que mais me incomodou na prova. Por quê, gente? A questão 2A, tá? 2B não, 2B estava, né, uma belezinha, 2B é simples. A 2A, vejam só, ela fala de uma CPI com o objetivo de apurar informações a respeito da desconformidade dos programas de rádio X, Y e Z veiculados por emissoras no território de Alfa, levando a entender que nós estamos diante de uma matéria regional, né? Regional. De acordo com as informações, os programas, em vez de promover a cultura nacional e regional, mas ridicularizavam. Havia notícia, demais, de que estava prestes a ser votado pela CPI requerimento para que fossem ouvidos os proprietários das emissoras que estariam sujeitos à prisão. Bem, vejam só, matéria radiodifusão, inegavelmente, é matéria de competência da União, é matéria legislativa e é matéria material de competência da União. Está no 22.4, está no 21 a concessão, o 48, como a banca trouxe, mas, assim, eu discordo desse gabarito fechado na impossibilidade de uma CPI, porque a CPI tem uma função de investigação sobre a matéria regional. Não é uma matéria federal. A banca podia ter construído melhor essa questão, e aí a gente nem ia
contrariar o gabarito se ela dissesse que a CPI estadual foi aberta para apurar as irregularidades das emissoras no plano nacional. Podia ter fechado bonitinho, né? Podia ter fechado bonitinho. Anular não, Rafa, mas eu entendo que, né, também vale a pena, como eu fiz já com relação a alguns aspectos, escrever sobre isso, como disse a vocês, né? Também para tentar reverberar um segundo gabarito. Nunca um gabarito em substituição. Porque, claro que algumas pessoas foram nessa linha. Gabarito é alternativo, não é em substituição. Ah, Flávia, eu escrevi do jeito que está no gabarito. Eu vou errar, eu vou deixar de pontuar. Não. Minha luta é sempre para acrescentar mais um argumento, e não para destruir o argumento que já está lá. Tá certo? Eu também vou, como já fiz, né, a minha publicação sobre o argumento de mérito da peça, que eu conversei com vocês, como vou fazer com relação a um outro argumento da questão 4, eu também vou defender nessa 2A que a CPI estadual ela foi aberta para apurar questões envolvendo a regionalidade, né? Envolvendo a repercussão dessas rádios nos limites do território de Alfa. Se fosse nos limites nacionais, perfeito, o Estado não podia. Eu acho que a gente pode perfeitamente lutar pela recepção aí de um segundo gabarito. Aí sim, citando o 58, parágrafo 3º, que a banca nem trouxe, né? A banca trouxe a menção ao 223, ao 48, inciso 12, por entender que o Congresso Nacional é que poderia atuar. Mas, gente, é uma radiodifusão que é localizada. As irregularidades elas estão aqui previstas no próprio Estado Alfa, no território do Estado Alfa. A banca podia ter construído melhor para manter o espelho, na minha modesta opinião, se dissesse, né? No âmbito nacional. Aí todo mundo ia matar. CPI estadual abrindo investigação parlamentar para violação de rádios, né? No plano nacional não pode. Mas essa 2A ela vai entrar amanhã de manhã também nos meus stories, trazendo essa reflexão. Certeza eu não posso dar, não é? Certeza eu não posso dar, mas eu achei mal formulada, porque interesses regionais, eles podem ser tratados, né? Eles podem ser tratados pelo Estado. Fora a investigação, dali vai gerar uma denúncia, dali pode ter um processo. Eu não vejo de plano, pela redação que está aqui, obstáculo ao tipo de CPI. Sim, alguém falou de recurso. Eu não faço recursos pessoalmente, porque eu só me comprometo com o que eu posso fazer de melhor para vocês. E em 3 dias eu não consigo fazer os recursos, mas eu tenho as indicações e, melhor do que isso, eu tenho um modelo muito legal do passo a passo dos recursos. Eu não distribuo esse modelo agora, mas o nosso grupo de WhatsApp ele vai ficar ativo. Eu vou colocar esse modelo no grupo de WhatsApp. Quem mandar o e-mail para o portal vai ter acesso a esse passo a passo do recurso. E o que eu sempre fiz nesses anos todos é ler sem custo para ninguém a minuta final do recurso. Sempre fiz isso, tá? Então, eu dou o passo a passo e leio por e-mail a minuta final do recurso. Eu não faço, mas eu dou as coordenadas para quem precisar fazer. Mas, assim, a gente não precisa pensar em recurso agora, tá bem? Saibam que vocês terão meu apoio. De que modo? Eu tenho minhas orientações gerais do recurso, que são bem bacanas. 2 alunos no exame passado não contrataram serviço extra de recurso, seguiram passo a passo, eu li as minutas, os recursos foram providos, então é um passo a passo bastante importante, né? Bastante detalhado. Quem precisar vai gostar, mas agora meu pensamento é que ninguém vai precisar, tá bem? E aí, vamos nós. Então, essa questão 2A, eu vou formular
uma notinha que já tenho quase pronto, mas hoje eu já postei muita coisa, amanhã eu vou postar nos stories. E a letra B, minha gente, a letra B não tem o que questionar aqui, é um habeas corpus mesmo. Ah, eu coloquei habeas corpus preventivo, não vejo nenhum problema, né? Não vejo nenhum problema de você ter colocado habeas corpus preventivo. Ah, eu coloquei o fundamento só no CPP e não na Constituição. Não, não é HC coletivo, os proprietários, não. Os proprietários podem impetrar HC individual. Lembre que os legitimados do HC coletivo são os 12, né, os do artigo 12 da lei do mandado de injunção. Então, HC mesmo. Quem colocou só o fundamento infraconstitucional, eu acho que não vai pontuar 1/10. Porque no 37 eles não abriram para colocar o CPP. Ah, coloquei a base constitucional, eu coloquei a base infraconstitucional, beleza. Você colocar um artigo que está no espelho e acrescentar outro, não tem problema. Mas o artigo que não está no espelho, ele não tem fundamento, né, objetivo para pontuar. Mas colocou habeas corpus, vai ter lá seus 5/10, seus 55/10, né? Nenhum problema. Bem, aí vamos lá. A questão 3, não tenho nada a acrescentar. Ela teve uma dificuldadezinha, mas que eu acho que na terceira leitura muita gente matou, né? A letra A, muito fácil, né? O sigilo da fonte, a banca trouxe 5º 14, 220, parágrafo 1º, beleza. O ROC, vejam, o ROC aqui, de início, muita gente pensou na apelação, não é? Muita gente pensa, eu acho que você vai pontuar recurso ordinário, seus 5/10 ou 55, mas talvez não pontue pelo 1027, pela base infraconstitucional apenas, né? Mas a gente está falando de 1/10 a menos, né? Aqui, vejam, a banca trouxe nessa questão 3, em razão das peculiaridades, o magistrado titular determinou que Maria apresentasse os dados de identificação, não. Por entender que a determinação não se compatibilizava com a ordem constitucional, o advogado de Maria decidiu impetrar a mandado de segurança contra o ato do magistrado. E aí a competência do TRF, né, a apelação para o TRF. Depois a banca pede o recurso constitucional. Apelação é recurso constitucional? Não, minha gente. Não. Apelação não é recurso constitucional, né? Então, não podia ser apelação. A apelação já tinha sido interposta. Que a banca tentou confundir um pouquinho, mas, na minha opinião, né, com a terceira leitura, já dava para sair. Eu coloquei só recurso ordinário e não recurso ordinário constitucional. Bem, aí, né, não vejo problema. Coloquei recurso ordinário para o STF. Não, não é para o STF, é para o STJ. Né? Coloquei sigilo da fonte, coloquei outro artigo para fundamentar. Você ganha uma parte do sigilo da fonte, né, que é a base principal do gabarito. Eu coloquei direito ao sigilo. Né? Se você colocou direito ao sigilo, escreveu direitinho, pode ser que aceite, sim. Tem coisas que a gente vai precisar esperar, que eu não tenho uma resposta pronta, objetiva. Tem, realmente, essa terceira fase do exame de ordem, ela não é fácil. É a fase da paciência, é a fase, né, que a gente tem que lidar, né, com essa agitação. E, assim, meu conselho é que tentem, pelo menos, não ficar todos os dias nos grupos, né, fazendo apostas, usando calculadoras. Isso tudo, na minha interpretação, só aumenta a ansiedade dessa espera. Mas cada um sabe de si, não é? Bem, então, não tenho nada aqui a dizer com relação a essa letra B. Flávia, eu não coloquei o 108, inciso 1, a linha C. Você vai pontuar quase a questão inteira, né? Vai pontuar 100%? Não, provavelmente vai ter 1/10 a menos, né? Mas as particularidades, alguém escreveu aí, realmente dependem da banca. E deixa eu dizer algo que eu acho que vai ser muito bom para o coração de vocês. Nós temos uma boa banca. É bom ver isso. Nós temos uma boa banca. Constitucional é a matéria que, segundo os últimos dados que a FGV revelou, é a matéria que mais aprova na segunda fase.
Direito não é matemática e nós temos uma boa banca. Então, né, vamos tentar elevar os nossos pensamentos. Espera aí que eu ainda tenho que falar aqui. Só um minutinho. Opa, acho que eu abri o arquivo errado aqui. Pronto. A questão 4. A questão 4, ela versou sobre saúde, né? E eu tenho certeza que vocês também fizeram uma boa questão. Eu tenho uma observação a fazer, que é a seguinte: saúde é livre também para iniciativa privada, né? Como a gente falou, citamos em sala, 199. Ah, não coloquei o CAPT, não vejo problema, colocou o 99, vai pontuar. Só que o artigo 197 também é um artigo bom, né? 197 também é um artigo bom para justificar essa atividade hospitalar ser também aberta à livre iniciativa, então, a iniciativa privada. Então, já defendi hoje mais cedo, lá no Stories, amanhã eu vou postar de novo, mas eu entendo que o 197 é bastante razoável. Flávia, eu coloquei outro parágrafo e não 199. Você acha que na letra A eu pontuo nesse aspecto? Não, você não vai pontuar o 1/10 do 199 caput se você colocou 199 parágrafo nessa letra A. Mas se você colocou que, né, a saúde também é aberta à iniciativa privada, você pontuou a argumentação principal, né? Você pontuou a argumentação principal. Eu não acho que as rádios têm liberdade para falar o que quiserem, não. Nenhuma liberdade absoluta. Alguém voltou aí na questão da CPI, no meu sentido, nenhuma liberdade é absoluta e a Constituição ela traz, não é, preceitos que devem ser respeitados. Mas voltando aqui à questão 4A, se você colocou que saúde também está aberta à livre iniciativa, mas não colocou o 99 caput, não colocou o 97, que eu também estou defendendo, você vai pontuar quase que a questão inteira. A letra B, ela é a redação do artigo 199, parágrafo 2º. É a redação, não é, minha gente? Do 199, parágrafo 2º. Então, aqui não tem muita margem de interpretação. O 199, parágrafo 2º diz: é vedada a destinação de recursos públicos para auxílio às subvenções de instituições privadas com fins lucrativos, né? Como é o caso aqui apontado. Então, nessa letra B, eu não vejo, né? Eu não vejo a possibilidade de abertura de gabarito. Eu espero que a minha fala ela tenha deixado vocês um pouquinho mais, né, confiantes. Podem escrever aqui no chat para eu poder entender. Acho que errei por inteiro somente uma alternativa, não tem problema. Coloquei fundamentos dentro da controvérsia judicial. Max, o que você pontua é o argumento e não o nome iuris onde ele está. Mas isso pode dificultar um pouco a banca de encontrar, mas vamos aguardar, né? Eu não botei a linha no ROC do 105.2. Perde provavelmente 1/10, né? Sim, porque, afinal de contas, tem que colocar a fundamentação completa. Eu estou confiante, mas já me inscrevi no 42. Olha só, tem edital próprio da repescagem. Então, quem está fazendo a prova prova da segunda fase pela primeira vez, não precisa se inscrever nesse prazo, né, que encerra amanhã do 42. Mas quem está na repescagem já, né, no 41, se inscreva no 42. Isso não vai atrair energia negativa, não. Só é razoável se inscrever no 42 porque o resultado sai antes do prazo de pagamento. Você vai passar e não vai precisar pagar, não é? Mas não custa nada, né, já fazer essa inscrição. No 4A, coloquei sim em vez de não, mas fundamentei certo. Esse é o tipo de questão que a gente tem que ler o que foi que você escreveu na prova, porque não caberia ali sim ou não se a resposta fosse objetiva. Então, tem que casar os argumentos, entendeu? Tem que casar os argumentos. Eu não consigo responder objetivamente assim. Acertei a peça em 2 questões. Calma, vamos lá. Acertei 6 alternativas, eu acho que dá.
Fundamentei a peça, fechei a fundamentação, não relacionei o artigo, e sim ao argumento do setor, aí eu não consegui entender. Coloquei ROC para o STF, aí errou, né? O ROC é para o STJ. Se você errou só no artigo, aí é uma coisa. Mas se você escreveu ROC para o STF, você apresentou um recurso diferente do que a banca queria. Né? Acertei 7 questões, não preciso nem dizer, né, que está tudo bem. Se vocês puderem reduzir só a pergunta para eu poder ler, na letra B da primeira eu coloquei só o 213, e não 213 o inciso adequado. Bem, aí você pontua o argumento e não o fundamento legal, porque fundamento legal pontua exatamente como está no espelho. Coloquei o pedido para declarar a constitucionalidade da lei 2 vezes, não gera identificação da peça. Na peça, se eu colocar só lei federal XX, falei no início da minha live, nenhum problema. Não escrever a palavra alínea, também não tem problema. Acertei todas as de meio, as 6 décimos, e fiz uma boa peça, joia. Não cabe o 170 na 4, acho que não, porque a gente está diante de uma matéria mais específica. Questão 2A, o que fazer? Vocês agora não têm prazo de recurso. É um dever de casa que eu tenho, né? Comprometi a vocês. Já postei a questão da lei ordinária da peça, hoje nos stories. Já postei a abertura da 4A do 197. Amanhã de manhã eu vou postar minhas considerações sobre a 2A. Como falei no início da live, circula, né? O que a gente faz reverbera, tá bem? Como no passado reverberava o que a gente falava nas salas presenciais de professores. Então, acredito que a banca está atenta. Meu e-mail é falbahia. Vocês têm um e-mail do portal, se precisarem de alguma coisa também, tá? Mas o meu pessoal está aqui, falbahia@yahoo.com.br. No fundamento, não cabe 219A, 219A, para fundamentar a lei federal. Mas aqui, o 19A é sobre instrumentos de cooperação com órgãos e entidades públicos, é bastante específico, né? Não sei, a princípio, eu não colocaria o 219A, não. O argumento de não ter fato determinado e prazo cabe na 2A? Acho que não. Acho que o escopo era outro. Muito obrigada, Júnior. Flávia, peço que explique um pouco como se dá a repescagem para quem não pode fazer a prova. Data de inscrição. O edital da repescagem vai ser lançado. A prova do 42 será no dia 16 de fevereiro. O 219A saiu no gabarito, não, foi 219B, né? No gabarito, sobre a lei federal. Em vez de dizer que era constitucional o artigo e fundamentar na peça o seu por lei federal. Sim, gente, eu já falei algumas vezes, né? Lei federal, os artigos 1, 2 e 3. É que nessa hora dá um nervosismo, né? A gente parece que não está escutando nada. Calma, calma. Minha argumentação foi de acordo com a banca, mas no início acabei colocando não, ao invés de sim. Aí a gente tem que esperar que leiam mesmo, porque se o seu argumento foi de acordo com a banca e você escreveu sim em vez de não, tem um erro aí que a banca precisa analisar. Né? Na peça eu fui dizendo que o artigo era compatível com a Constituição. Não, não, Mariana. Com certeza você não só transcreveu, você trouxe outros argumentos, não é? Citei nos fundamentos o 218, além disso, emenda 85. Não sei, Joales. Eu achei, fora as considerações que eu fiz, o gabarito bem organizadinho. Obrigada, Bia. Obrigada pelo carinho. Na peça, eu fui dizendo que o artigo, eu já li isso aqui. Fundamentei usando os parágrafos do 218, mas falam da mesma coisa. Carol, checa direitinho. Eu já defendi o 218, parágrafo 4º. Veja aí, né, sobre o que fala, a mesma coisa, que eu acho que não é exatamente assim. Sempre amei constitucional. Que bom, Bárbara. No gabarito dessa questão que vocês estão falando, peraí, minha gente, é muita coisa também na cabeça do cidadão.
Espera aí, 200 e... só um minutinho. Não, o que eu estou dizendo, o 219A é outra coisa. O que eu mencionei, que foi 219B, parágrafo 1º, foi a matéria de lei ordinária, que eu estou sustentando a abertura desse gabarito, tá bem? O 219A, para mim, está certinho. Não tem nenhum problema nesse argumento, não. Na 1B, coloquei o 19, inciso 1. Na 1B, coloquei o 19, inciso 1. Na 1B, coloquei o 19, inciso 1. Mas não foi o que veio no gabarito? Não. 1B, não. É o que está aqui, não foi o que você fez? Na 1B, 19, inciso 1. Eu é que disse que eu acho que o 19, inciso 1 aqui, nesse caso, não era tão cabível, né? Eu coloquei competência da União no 23. O 23 não é da competência da União, o 23 é competência compartilhada, não é? Isso. Eu já falei, Pedro, sobre a 2A, que eu vou sustentar a abertura, né? Nenhum problema, vale como resposta inteira, Carolina. Você colocou habeas corpus preventivo e fundamentou com base na Constituição. Você só esqueceu aqui o inciso, né? Deve ter colocado 68 mesmo. Eu coloquei tudo no top da controvérsia. Acho que, Rafa, a banca vai considerar. Esqueci de colocar ministro, presidente, só enderecei ao Supremo, pontua normal. Dependendo do espelho, sim. Espelho final, né? Na peça, coloquei só lei federal, já disse que sim, que tudo bem. 3A, mencionei que o direito teria que ter colocado ali a proteção, o sigilo da fonte. Aí a gente vai esperar a correção. Na 4A, Ana Luísa, eu estou defendendo também a inclusão do 197, a abertura do 197. Na 4A, fundamentei com o 199, parágrafo 1º. Não, se você colocou que a saúde também está aberta à livre iniciativa, se você citou o parágrafo 1º em vez de um 99 caput, nesse caso, você só deixa de pontuar a parte da fundamentação legal, 1/10. Né? Ao juiz da presidência, perfeito, Antônio, seguir a linha de raciocínio das acusações de inconstitucionalidade, rebatendo cada uma. Está tudo bem, Murilo. Eu enderecei ao Supremo, não vejo problema também, acho que vai dar certo. Faltou a palavra presidente, acho que vocês não vão ter problema. Na 2A, coloquei o 22. 2A, coloquei o 22. Acho que não. 2A, coloquei o 22. Mas se você colocou que a CPI não podia ser aberta, você está em conformidade com o espelho. Talvez você não pontue o 22. Né? Falei do objeto da ação, que não revogado, posterior, sim, Pedro. Está certo, né? Mas lei federal, né, Pedro? Porque é o que justifica o cabimento da ADC. Você disse que na 4B na 4A cabe 197, já respondi que sim, na minha opinião, sim, e eu vou sustentar isso. Na 2A não falei que cabia CPI, mas falei da liberdade de expressão. Aí vamos esperar a correção, não é? Gente, quanta coisa. Obrigada, Carol. Muito obrigada pelas mensagens que vocês estão enviando. Permaneçam nos nossos grupos, porque se tiver alguma ampliação, eu vou colocar lá para vocês. Se tiver algum projeto fora OAB, vou colocar lá para vocês. Saindo a prova, saindo o resultado no dia 16, além de parabenizá-los, eu vou postar as orientações para recurso, meu e-mail, para depois vocês encaminharem a minuta pronta para eu fazer a leitura final. Eu não estou no grupo, Carol, mas aí, se você precisar, Carol, das razões de recurso, e eu torço que não precise, você manda um e-mail para o portal Flávia Bahia, tá? Uma pena que não consideraram pontos para legitimidade. Não consideraram para legitimidade até agora. Não consideraram alguns dos pedidos.
Mas é assim mesmo, espelho nem sempre contempla tudo que a gente ensina, né? Faz parte. No nome da peça eu coloquei ADC, Ação Declaratória de Constitucionalidade, né? Não ADC. Só que o fundamento no 103, inciso 8º. Olha só, você colocando a ação declaratória de constitucionalidade e colocando um dos legitimados, eu acho que tem chance sim, tá? Acho que tem chance sim, mas ação declaratória de constitucionalidade, né? Fundamento, caberia 218, caput. Na pergunta do ROC, eu fundamentei somente no 1027. Você pontua na parte do ROC e provavelmente no fundamento legal, não. Provavelmente no fundamento legal, não. Olhe, se houver necessidade também, se vocês precisarem, alguns, né? Porque eu sei que a nossa aprovação vai ser muito boa. Eu também, né? Quando estiver em prazo de recurso, eu posso abrir um Zoom para a gente falar sobre o recurso. Mas, assim, verdadeiramente, acertei a peça, não todos os fundamentos de mérito, não tudo que está no espelho, acertei algumas das questões, nem tudo que está no espelho. Você está no jogo, agora é hora de vibrar positivamente pela aprovação, tá bem? Isso, Matheus, então acho que eu já lhe respondi. Tem cupom de desconto, Jean, mas assim, se acertou a peça e acertou algumas das questões, você não vai começar a estudar para a repescagem agora. Não tem necessidade. Vamos ter cronograma depois do resultado, depois de 16 de outubro, cronograma que começa 21 de outubro. Pensem positivamente, tá bem, pessoal? Pensem positivamente. Olha, eu trouxe aqui para vocês o que eu achei de mais importante. Me perdoem por não responder individualmente todas as suas dúvidas. São muitas dúvidas por direct no Instagram, muitas por aqui. Vocês têm ainda o contato da nossa comunicação oficial, que é o e-mail do Portal Flávia Bahia, portalflaviabahia@gmail.com. Já coloquei meu e-mail, falbahia@yahoo.com.br. Nossos grupos vão ficar ativos. Olha, se colocou o nome URIS, se seu amigo colocou ação declaratória, a gente vai precisar esperar, porque o nome URIS da peça é ação declaratória de constitucionalidade. Então, eu não sei, a gente vai precisar esperar, não posso dizer que você afirme a ele que está tudo bem, porque o nome URIS da peça não é esse. Né? Gente, é isso. Acho que alguns pequenos ajustes, tentem equilibrar, né, as emoções desses próximos dias, até 16 de outubro. São muitos dias, muitas noites. Vocês vão precisar ser fortes, mas assim, ser fortes e positivos. Posso confiar que vocês vão, né, focar na positividade, não todo dia, não toda hora. Eu estou feliz o tempo inteiro, eu vou passar o tempo inteiro. Ninguém é assim, ninguém é assim. Mas a gente pode escolher todos os dias se a gente vai pensar mais positivo do que negativo, tá bem? Muito obrigada por tudo, pelo carinho de vocês. Obrigada por falarem bem, né, do meu nome, do meu trabalho. Quem ainda não mandou avaliação, mande avaliação, quais sugestões da avaliação, porque isso tudo colabora, né, no nosso avanço, na nossa evolução. A prova da repescagem é 16 de fevereiro, só em 2025. A primeira fase do 42 é que é primeiro de dezembro. Nós vamos continuar postando nos grupos os prazos, quando o edital da repescagem sair. Então, fiquem lá um pouquinho, tá bem? Vai ser lindo. Muito obrigada por falarem, como já disse, não é? Por falarem bem. Se tiverem críticas construtivas, me mandem também, porque estamos aqui todos nós, né? Para evoluir. Tem ninguém perfeito, não. Tem ninguém perfeito, não. Mas eu tenho certeza que vocês tiveram, sim, uma boa preparação. Fiquei feliz com a prova, fiquei mais feliz com a prova do 41 do que com o 40. Achei que a prova do 40, com aquela questão tão ruim, né? A questão inteira sobre a unidade regional de valor, desestabilizou muita gente. Agora nós tivemos uma prova
mais justa, mais organizada. E, como disse, vamos continuar juntos. Muito obrigada. Se eu estiver na sua cidade um dia, ou você aqui no Rio de Janeiro, vamos marcar um café. Eu amo encontrar os meus alunos, vocês me inspiram, são vocês, né, que dão sentido a todo o meu trabalho. Então, muito obrigada. Vamos marcar o café, com certeza. Próximo passo é EMERGE. Eu dou aula na EMERGE, Escola de Magistratura do Rio, há 17 anos. Com certeza a gente vai se encontrar lá. Um beijo, um abraço. Essa live vai para o YouTube, tá bem? Quem chegou atrasado, a live vai para o YouTube. Um beijo. Vai ter notícia de pós, de curso de prática, por isso não deixem os nossos grupos e de nos acompanharmos também nas redes, tá? Beijo, gente. Obrigada. Desculpe por não abrir o áudio hoje, mas se eu abrisse para uma pessoa, eu ia ter que abrir para 200. Então, eu preferi, né, pela igualdade, fazer desse modo, tá? Amo vocês e estou confiante numa aprovação em massa. Mas se por acaso você não acertou a peça, não conseguiu fazer, né, nenhuma das questões, vamos juntos, né? Conte comigo, tá? Daqui a pouco essa aprovação vai chegar. Um beijo, meu povo! Valeu, obrigada!